que eu queria falar, isso é só a introdução. Eu vou até a meia-noite hoje aqui, entende? Eu quero falar sobre a manifestação dos filhos de Deus. Você sabia que toda a criação, olha só, a criação, o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo aquático, todo o globo terrestre, entendeu? A fauna, a flora, tudo que existe na criação tem uma ânsia, uma expectativa, um desejo, eu vou mais longe, uma gana que se manifeste os filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Hein? Há um desejo, há um clamor na criação para a manifestação dos filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Mas quem são os filhos de Deus? Seriam aquilo que misticamente se conhece como anjos? Não, anjos são mensageiros. Está escrito: ao qual dos anjos eu disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Nenhum. Mas a respeito dos que creem no nome de Jesus e que põem fé, eu já expliquei aqui a palavrinha pistes, que é coragem, confiança e fidelidade. Os que têm a coragem de confiar e ser fiel ao que Jesus ensina, aí diz assim: a estes deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. É reconhecido como filho de Deus todo aquele que recebe a mensagem de Jesus e a transforma em prática na sua vida. Agora veja o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Primeiro Paulo diz assim, capítulo 8, versículo 18. Primeiro ele diz isso aqui, porque para mim, para Paulo, tenho por certo, eu não tenho dúvida alguma, que as aflições deste tempo presente, ele estava falando do primeiro século, que nem se compara com as aflições de hoje. Quero com isso dizer que lá havia mais sofrimento para os apóstolos do que para nós. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, o que Deus nos deu, o que Jesus fez por nós, e o que nós ganhamos da parte de Deus, o Espírito Santo, é tão grande, é tão glorioso, e Deus começou em nós um processo tão magnífico de recuperação, de transformação, de renascimento, que não se compara. Essas lutinhas aí, isso aí não é nada. Essas aflições, olha, estou falando das dele, não pode olhar para nós, das dele lá. Ele diz, as aflições aí, a cadeia, os açoites, a perseguição, a ignorância dos homens sem Deus, tudo isso aí não se compara. Eu não posso ficar olhando para isso, eu não posso fazer um paralelo entre o servir a Deus e isso, porque o que Deus tem para mim supera todas estas coisas. É vantajoso servir a Deus. É o que o Paulo está colocando. Olha que coisa extraordinária. Ele disse: e vocês fiquem sabendo de uma coisa, a ardente, versículo 19, expectação da criatura, toda criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu não vou ter muito tempo para discorrer, eu vou parar aqui.
o texto. Eu quero que você entenda o seguinte: nós fomos chamados. A evangelização deve trazer a nós a conscientização de que o grande propósito de Deus é nos fazer semelhantes a Cristo. O Evangelho só tem um propósito: nos transformar à imagem de Cristo. O que o Paulo está dizendo é que toda a criação não são só os seres humanos. Toda a criação. Você sabe que o ímpio, ele maltrata animal, ele queima as florestas. Os ímpios, os homens sem compaixão, os gananciosos, os poderosos do mundo, ou os senhores do mundo, entende? Que se acham senhores, não são senhores coisa nenhuma, eles se acham senhores do mundo. Aqueles que têm muito poder e dominam sobre os que têm menos poder, eles destroem, eles machucam, eles trazem a morte, eles corrompem, eles fazem tudo que não presta. E só tem alguém com poder para consertar. Só tem um povo com poder para modificar as coisas. Só tem um povo que é capaz de curar a enfermidade da terra. Só tem um povo que pode ser como Adão, guardião do Éden. Esse é o povo de Jesus Cristo. Esse é o povo que recebe o evangelho da verdade. Esse é o povo liberto, que pode libertar. Porque nenhum que não seja liberto não pode libertar. Só pode libertar aquele que tem liberdade. Você me entende? Então, e o mundo, toda a criação está esperando essa manifestação dos filhos de Deus. Mas aí eu fico a pensar, o quanto fomos ensinados a ser como Cristo. O quanto nos parecemos com Cristo. A gente tem assim, enche a boca para dizer, eu sou cristão. Tá, e o quanto tem de Cristo em mim? Eu fiz umas anotações enquanto estava sentado ali. Quem não sabe, pensava que eu estava navegando aí na internet, né? Eu só estava usando o bloco de nota do celular. Tá? Eu fiz umas anotações. Primeiro eu anotei aqui o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, e versículos 20 e 21, mas eu vou começar da parte B do versículo 20. 1 Pedro 2 e 20. O Pedro diz assim: se fazendo o bem, se vocês querem ser do bem, vocês querem fazer o bem, e sendo assim, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. No contexto, o Pedro diz que ninguém deve sofrer porque é malfeitor, porque é ladrão, ou porque é briguento, ou porque é um sujeito mau. Não. Ele diz, mas se vocês sofrem, e vocês são afligidos, porque vocês querem fazer o bem, porque vocês caminham no bem, porque vocês fazem as coisas diferentes. No mundo de pessoas inconscientes, vocês usam a consciência. No mundo de pessoas impulsivas, aceleradas, que têm dificuldade de frear os seus atos. Se vocês têm freio, têm equilíbrio, têm domínio próprio, então vocês acabam sofrendo. Ele disse, mas aí não é problema, porque isso é agradável a Deus. Vocês agradam a Deus. Ele diz, porque para isto sois chamados. Para isso sois chamados. Nós somos chamados para ser diferente da maioria das pessoas. Não uma diferença que nos traga orgulho, não, que a gente se ache, que infle o ego. Não. É uma diferença pela consciência. Jesus me salvou, eu sou de Jesus, eu sigo o caminho de Jesus, eu aprendo com Jesus, agora eu pratico a palavra de Jesus, eu sou parecido com Jesus, e como tal, eu me apresento ao mundo
em uma manifestação de glória, que é a glória do Filho de Deus. Eu faço diferença onde chego. É assim que deve ser a nossa vida. E aí o Pedro continua: pois também Cristo, quando esteve aqui na terra, padeceu por nós. Cristo sofreu, porque ele era um bom no meio de muitos maus. Ele era o mensageiro da paz no meio dos homens de guerra. Ele era a luz no meio das trevas. Ele era a encarnação do bem no meio de todos os encarnados pelo mal. Ele era o praticante da verdade no meio de uma população de mentiroso. Então ele sofreu. Ele sofreu porque aqueles cujas obras não podem ser manifestas, pois eles fazem as coisas, as ocultas, são da noite, são das trevas, estes não gostam quando a luz brilha. Isso faz me lembrar de um irmão que foi trabalhar em uma empresa de transporte de combustível. Fez a primeira viagem, voltou, prestou conta. E logo foi cercado e afligido pelos demais companheiros. Ô meu, você está acabando conosco. Mas qual é o problema? Não fiz nada errado. O que houve? Não, é que nós gastamos, chutômetro agora, tá? Gastamos 200 em cada viagem. Você gastou só 50. Ele disse, mas é o que eu gastei. Eu disse, pois é, mas não é. É que a gente tira um pouco do óleo do tanque, a gente vende um pouco de óleo, a gente vende pneu novo que está no caminhão e troca por velho. Então, ele disse, mas eu não faço isso não. Eu não faço isso porque eu sou de Deus. Eu sou do bem. E aí foi ameaçado. Foi ameaçado. Foi perseguido. É nesse sentido que o Pedro diz. Mas aí ele vai longe. Em outro texto ele diz, olha, se pelo nome de Cristo, se por ter desaprendido o evangelho da verdade, sois vituperados e perseguidos, não estranheis. Não estranhe isso não. É porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, a manifestação da glória dos filhos de Deus. Então Jesus padeceu, e o Pedro diz, pois Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então entenda de uma vez por todas, ser um discípulo de Jesus é ser um aluno de Jesus. E a gente só é aluno de alguém para se formar e ser como esse alguém. Ora, que vantagem tem eu ser aluno de um mestre, que eu não termine o meu período de aprendizagem para ser igual a ele, para conhecer o que ele conhece, para agir como ele age. Nós temos ainda uma dificuldade, porque as nossas escolas não entendem a palavra discípulo. Nós temos o conceito de aluno, mas aluno é uma palavra pobre para substituir a palavra discípulo. Porque o aluno ele vai ali na escola, vai aprender tudo aquilo que é ensinado, mas ele não tem nenhum compromisso de dar sequência ao aprendizado, ou praticar o que aprendeu. Não tem. É só você olhar. Quantos advogados que não praticam o direito? Aqui na Matriz encontrei um engenheiro vendendo cachorro-quente. Diz que não gostava da engenharia, mas se formou. Entendeu? E assim sucessivamente. Quantas pessoas... Conheço médicos que nunca praticaram a medicina. Você vê, por que você se formou? Não, é que o meu pai queria que eu fosse médico.
então eu fiz, agora eu faço o que eu quero. Olha só que coisa, entende? É a questão do aluno, mas o discípulo não. O discípulo é um compromisso, é diferente. Os povos orientais são os maiores formadores de discípulos. E o discípulo é aquele que continua o ensino do mestre. E que ele dá vida ao mestre, mesmo depois do mestre partir. Ele representa o seu mestre. O legado do mestre passa para ele. E ele tem agora o compromisso de passar esse legado para outro. Então, o mundo espera, tem expectativa. A natureza, a criação almeja. O Paulo diz que até nós mesmos desejamos isso. E diga para mim, você não tem desejo de ver pessoas como Jesus andando por aí? Sim ou não? Você não pararia e ficaria horas e horas com uma pessoa como Jesus? Hã? E por que você não é como ele? Onde é que está o problema aqui? Hã? Nós mesmo também temos expectativa, desejamos, queremos. A criação geme por essa manifestação. Eu fico imaginando, porque para o Paulo todas as coisas são vivas, né? Já os profetas disseram que quando um justo passa, até as árvores batem as suas palmas. Está escrito. Olha só, aonde o justo está presente, ali há uma proteção, ali há uma glória, ali há coisas boas acontecendo. O ambiente se modifica, né? Tem irmão que chega numa casa, a casa está carregada, e ele deixa a casa mais carregada ainda. Endoida tudo. Mas o seguidor de Jesus, o homem comprometido com o Evangelho, ele chega lá numa casa carregada, né? Essa expressão alguns talvez não conheçam, a casa carregada. Tem gente que entra, parece que tem uma nuvem negra aí dentro. Eu e a irmã Gui uma vez fomos numa casa, meu Deus, parece que a gente tinha entrado naquela casa de filme de terror, não tem? A Gui quase morreu lá. Entende? Sabe aquele filme de morto-vivo? A gente teve numa casa assim. E o que andava mais ligeiro parecia uma múmia lá vindo da porta em nossa direção. Tá? Entende? E nós entramos. Então é tipo assim, ó, tem uma nuvem negra. Ai, eu sinto um peso. Meu Deus, aqui está cheio de energia negativa. Aquele crente pentecostal já disse assim, meu Deus, tem demônio aqui, tem diabo aqui, tem não sei o que aqui, entendeu? Não, só tinha uma gente doente mesmo. Tinha uma gente doente. E o pior é que a doente, a matriarca que era, a que dominava aquela carga toda, aquele peso todo. Não, vocês não fazem ideia. Eu estou falando aqui, vocês não fazem ideia. Como é aquele filme que tem tem uma mãozinha que anda sem era a casa deles, cara. Entende? A irmã Gui fazia assim, ó, será que não está vindo? Então... Quando eu olhei para ela, estava branquinha. Eu disse, coragem, mulher. Jesus é o nosso rei. Quando eu falo assim, a dona da casa que estava na cama, supostamente doente, sentou-se e começou a falar umas línguas estranhas e dizer uma coisa arada. Eu sou Satã, eu sou não sei o que. A Gui encostou-se na parede e colou. Entende? Vocês pensam, vocês estão rindo, mas era ruim a coisa. E tu, irmão, eu disse, o que fizesse? Eu comecei a rir. Eu comecei a rir, literalmente eu comecei a rir. Porque eu pensei assim, olha essa velha querendo me enganar, dizendo que é Satanás. Eu digo, fica quieta. Aí, quando passou a risada, né? Eu olhei para ela e disse, eu sei quem tu é, mulher.
Fica quieta aí. Fiz assim, Cláudio, exatamente assim. Está lá em Mangui. Ai dela se não confirmar. O pior é que a casa era toda com muro alto, um portão daquele trancado. Se matasse nós lá dentro, vocês nunca iam mais saber onde nós estávamos desenterrados, dar para os cachorros. Entende? Mas, irmãos, um homem guiado pelo Espírito discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Eu só olhei e disse: ô dona Maria, fica quietinha, tu não me engana não. Tu pode ter enganado outros, a mim você não vai enganar. Pode parar com essa bobagem aí? E ela deitou, começou a conversar comigo. Não era mais o Satanás. Nunca foi, né? Como dizia o Quevedo, padre, não existe. Você entendeu? Ficou quietinha, aí veio o filho. Aí sabe o que ela fez? Olha a astúcia. Se levantou, agora estava boa. Levantou-se, foi na gaveta, abriu uma gaveta lá, entende? Cheia de bugiganga, tirou um saco lá de dentro, tinha dinheiro, olhou para mim e disse: não, eu vou te ajudar, já que tu viesse aqui, vou te ajudar com um dinheirinho e tal, e puxou o pacote do dinheiro. Eu disse: não quero um centavo teu. Mas todo pastor que vem aqui, olha, vocês ouçam bem, todo pastor que vem aqui leva um dinheirinho meu. Eu disse: pois eu não quero um centavo teu. Não quero. Mas por quê? Eu disse: porque eu não pego dinheiro, eu não lido com dinheiro, não quero saber de dinheiro. Meu negócio é evangelho, quem prega evangelho e pega dinheiro não é de Deus. Ai, irmão Deus, mas toda igreja precisa de sustento. Toda igreja tem o seu sustento, ela tem os seus interessados em mantê-la. E homem de Deus não é para estar pedindo dinheiro. Eu acho engraçado esses homens, né? Irmão, nós temos que viver pela fé e pede dinheiro. É fé no bolso dos irmãos. Você entendeu? Não, irmão, porque nós confiamos em Jesus, Ele dá todas as coisas para nós. Olha, fé nos irmãos. Fé nos irmãos. Eu acho engraçado aquele pastor cheio de fé, né? Que vai lá e dá uns 10 cheques para 10 meses para frente. Ele dá cheque e depois ele vem numa choradeira aqui. Ele manda a igreja orar e ele vem chorar aqui no microfone. Né? Irmão, me ajuda porque eu dei do meu cheque pela fé. Está todo fora da Escritura. A Escritura diz que não é para comprar nada a prestação. Está escrito. É estudo para outro dia. Entendeu? A ninguém devais. Eles lêem diferente. Devam bastante, que se Jesus vir, vocês não precisam pagar. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Entendeu? Eu fico imaginando um pastor desse que tenha 10 cheques para frente, Jair, entende? Lá na casinha da irmã, naquele mausoléu lá, aquela coisa. Aí ela com o pacote do dinheiro, ele disse: eu expulsei o demônio dela, agora ela me deu o dinheiro todo que tinha. Ele virou o diabo dela. Resumindo, irmãos, saímos de lá, eu e a irmã Gui, abençoamos aquela gente lá, entendeu? Porque nós fomos chamados para abençoar, nós fomos chamados para levar luz às trevas. Nós fomos chamados para libertar, mas não pensa assim, misticamente, libertar do demônio. Não, é libertar das doenças psíquicas, entende? Das induções fanáticas de líderes
que ao invés de dizer para a pessoa que a pessoa não precisa agir daquela maneira, vão lá e ainda incentivam, manifesta em nome de Jesus. Manifesta o quê? Treva. Não, nós não fomos chamados para isso. Já contei a história de 2 pessoas que foram trazidas aqui, que eu não sei em quantas igrejas, e que até tem gente que saiu daqui porque aqui não cai demônio. É gostar de encrenca, né? É assim, irmão, a Deus lá não cai nenhum endemoniado, né? Eu disse, não tem diabo lá. Lá só tem filhos de Deus. A manifestação da glória dos filhos de Deus. Aí trouxeram uma suposta endemoniada. Eu estava ali no escritório. E aí trouxeram ali, disseram, irmão, só cuida porque essa aí, aonde vai quebra as cadeiras tudo, aqui não quebra nenhuma. Não, irmão não sabe o que está dizendo, manda para cá. Chegou ela lá, de novo, né? Vou expulsar o demônio. Os pastores expulsam o demônio. Eles gostam de demônio. Eles pregam sobre o demônio o tempo todo. Não é assim? Parece que tem uma glória. Conversei com ela, disse, aqui tu não cai, tá? Vai sentar ali, vai ouvir a palavra, vamos cantar os hinos, e você não vai cair, porque nós não aceitamos isso aí. Isso é bobagem. Tu vai lá, toma um banho, bota uma roupa legal, vem para aqui, ó, tá bem vestida. Aí fica caindo, se arrastando no chão, se sujando toda. Para que isso? Fui firme na minha colocação, orientei, entrou, cantou, sorriu, chorou, veio aqui, porque naquele dia, vocês lembram, veio aqui na frente, pediu oração, oramos. Caiu? Não. Porque nós fomos chamados para botar as pessoas em pé. Eu não vou dizer que amanhã depois não entre alguém, caia desavisado, sem estar preparado, acha que aqui é igual em todos os outros lugares, né? Mas dependendo da sua queda, vai ficar dormindo aqui no chão até eu acabar a reunião. Já fiz isso, tá? Eu fiz isso numa igreja que eu fui dar um estudo bíblico e caiu uma senhora lá. Primeiro que os obreiros já foram lá, e expulsa daqui, expulsa de lá, não sai nada, interromperam a mensagem. Aí eu pedi, deixa aí, irmão, deixa. Aí veio, e tem coisa que parece mesmo de outro mundo, tá? Olha o que ela fez, ela saiu lá no meio da igreja, botou a cabeça no chão e o calcanhar. O corpo levantou, entende? Virou uma ponte e ela veio e esbarrou aqui. Lá tem o estrado, né? Esbarrou no estrado. Eu disse, deixa aí, irmão, deixa aí. E dei o estudo, preguei, orientei, ensinei. E o pastor ele acabou achando que eu estava com medo. Porque nessas igrejas pentecostais por aí, se você já não cai de Bíblia, né? Entende? Sai demônio, sai, entende? E se não sai expulsando, eles acham que entende? Tu não tem poder. Aquilo é poder. E eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu disse, quando terminar, orar, todo mundo começar a sair, vai se levantar dali sozinha e tudo acabou. Mas o pastor não teve prudência. Ele olhou para mim, agora, irmãos, antes de nós terminar a reunião, irmão Adilson desce ali e expulsa o demônio. Eu não ia desrespeitá-lo diante de toda uma congregação, não é esse o meu papel. Se há uma coisa num homem de Deus, é a sua prudência, a elegância, entende? O brilho da sabedoria. E eu desci, obedeci o pastor, eu estava na igreja dele. Eu desci e fui lá. Ele botou a igreja toda de pé e começou a orar. E eu me aproximei da pessoa que estava ali, que tinha passado toda a mensagem lá, deitadinha no chão. Foi dormir lá, né? Cheguei, me aproximei dela e disse, escuta, como é o seu nome? Ela, é Maria Aparecida. Eu disse, Maria Aparecida, eu vou te dar a mão e te puxar. Quando eu te puxar, tu fica em pé, que é a tua chance de sair desse papel ridículo. E tu nunca mais cai em igreja nenhuma, mulher.
Olha aí, ó, tu veio de roupa branca, tua roupa está toda encardida. Que coisa feia. Não faz mais isso. Eu disse, E eles estão lá, a oração pentecostal, aquela barulheira, né? Tem os que oram com medo, né? Tem aqueles que oram, oh Jesus! E fica vigiando para ver se não vem para o lado dele. Entende? Ele tem um medo. Teve um irmão aqui que foi. Jair viu. Teve um irmão aqui que um suposto aí chegou quando ele disse, sai! E quem ia sair era ele. É sério, irmãos. Isso é tudo evangelho errado. Evangelho que não é evangelho. Não é a palavra de Jesus, você entende? Por isso que dá essas coisas todas. Resultado, dei a mão para Maria Aparecida, ela era lá da tua terra, Aldo, lá do Gravatá. Dei a mão para ela, me deu a mão, ficou em pé. E os irmãos, né? Glória a Deus, e aleluia, línguas estranhas de tudo quanto é tipo, né? Vice irmão Adilson, pastor, vice. O poder da oração de se vir. Eu vi o poder da oração. Entendeu? Vocês estão entendendo, irmão? Tem doença psíquica. Temos irmãos aqui que estudaram psicologia. E sabe o que é uma pessoa histérica. Sabe o que é uma pessoa confusa. Sabe o que alguém perturbado, entende, pode fazer. Nunca olha as amostragens. Não. Existem doenças na mente humana que pode transformar o ser humano num animal. Entende? Que precisam de tratamento, precisam de orientação. E para isso se manifestam os filhos de Deus. Para discernir, para tratar levar a boa nova. Você não precisa ser isso. Você não precisa caminhar esse caminho. Então, Jesus veio para curar. Ai, meu Deus, mas ele curava, ele expulsava demônios, tá? Vocês queriam que ele explicasse psicologia no primeiro século? Como? Tudo era demônio para aquela gente. Ele fosse falar em psicologia, disse, nós sabia que ele era doido mesmo. Psicologia, nem tinha essa palavra lá. Entendeu? Não, eu sou, além de psicólogo, eu sou psiquiatra. Vou tratar isso aqui. Jesus fosse falar isso, eles diziam, mata mesmo, matava antes do tempo. Entende? Mata esse doido aí, ó, isso aí. Não tinha isso lá. Eles tratavam de gênios, que é o que você tem traduzido por daimons, ou vem daimons traduzido por demônio, gênios maus e gênios bons. Maus gênios, histeria, dupla personalidade, ou múltiplas personalidades, enfim. Não vou aqui gastar mais tempo nesse sentido, mas você entendeu que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. A manifestação dos filhos de Deus é a manifestação de pessoas obedientes a Jesus, que o imitam e que transportam para a vida diária dentro do planeta Terra. E quando eu falo da vida diária, é que um filho de Deus pode estar sozinho lá na praia, ele vai ser diferente. Ele não joga o lixo na areia, ele não joga plástico nas águas para os peixinhos morrer, ele não maltrata um cachorro que está ali. Você entende? A criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus são parecidos com Deus, eles são cheios de amor, eles têm o Espírito de Deus, eles são parecidos com Jesus, eles foram formados por Jesus. Essa é a manifestação que precisa aparecer. Continuando, o Paulo entendeu isso tão bem.
que ele disse assim, ó, eu imito Jesus. Peguei só um versículo dele, ele fala isso em algumas vezes. 1 Coríntios 11:1, ele diz, sede meus imitadores. Olha a responsabilidade dele. Sede meus imitadores. O Paulo chamou a responsabilidade da sua época. Ele era como Jesus. Ele disse, irmãos, vocês olhem o que eu faço, olhem como eu ando, pratiquem o que eu pratico, porque o meu evangelho não é de palavras, mas o evangelho que eu vos transmito, eu estou comprometido com esse evangelho. Eu falo de fé e vivo a fé. Eu falo de consciência e vivo em consciência cristã. A mensagem não deve destoar entre a prática de vida. A mensagem do evangelho, ela não pode destoar entre a prática de vida e o eco da minha voz. Paulo escreve em 1 Coríntios 13, que se eu fizer todas as coisas, profetizar, curar, se eu trouxer revelações, e enfim, houver em mim a manifestação dos 9 dons do Espírito, mas eu não tiver amor, eu não passo de um metal, ou de um sino que não tem um sonido certo, é só o tim-tim. Ele diz que a nossa vida precisa ser uma voz no mundo. Você entende? Não é só a pregação. A minha vida, o meu viver, deve ser uma voz no mundo. Deve ser a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ele disse, ó, eu imito Cristo, para que vocês, vendo como é Cristo em mim, vocês também tenham Cristo em vocês, e que vocês possam ser Cristo aonde vocês vão. E onde vocês estiverem, as pessoas possam querer Cristo, porque olham para vocês e dizem, poxa, mas eu quero ser assim, eu quero essa tua vida, como é que você consegue, como é que você é desse jeito? E você então vai ter oportunidade de se pronunciar. Pedro fala de estejais preparado para responder a cada um a razão da vossa fé. Quando houver indagação, por que tu é assim? Por que tu andas assim? Como que tu tens essa paciência? Como que tu consegues agir dessa maneira? E aí você vai transmitir a razão da tua fé, da tua fidelidade, da tua coragem, da tua ousadia de ser como Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ainda aos Filipenses capítulo 1, versículo 6. O Paulo deixa claro para nós que às vezes nós olhamos para nós. Pensamos, mas como é que eu vou conseguir? Parece que eu estou tão longe disso. E aí ele nos dá uma palavra de ânimo. E ele diz, aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo. Para aí, alguém começou a trabalhar na nossa vida. Alguém começou a fazer parte da nossa vida. Quem é? O Espírito Santo, enviado do Pai para todo aquele que recebeu a mensagem do Cristo. Todo aquele que aceitou, não, Jesus, é assim que é para fazer, é assim que eu vou fazer. Ah, Jesus, tu diz que é para eu perdoar, eu vou perdoar. Ah, Jesus, tu diz que não é para eu guardar rancor. Se eu ficar irado, o sol não deve, ou seja, o dia não deve acabar com eu ainda irado. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, Jesus, eu vou cuidar do meu coração. Eu não consigo segurar a ira quando vem, mas eu posso deixar ela passar. E nesse sentido o apóstolo diz, dai lugar à ira.
Deixa ela passar. Não trava ela, não guarda, não prende ela dentro do teu coração. Deixa a ira passar. Passou a ira, você respira fundo e retoma conscientemente a sua vida. Jesus, é assim que tu diz, é assim que eu vou fazer. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, te obrigar, te forçar a fazer o que tu não queres, vai com ele 2. Vá. O que Jesus está ensinando? É para você sair caminhando a pé com quem diz, vem comigo. Não. Ele está dizendo, vai além. Vai para além. Quem já viu alguém morrendo afogado em meio a um redemoinho, sabe o que deve ser feito. Entende? O certo é para quem sabe boiar na água, boiar e deixar o redemoinho levar, porque quando ele sai do miolo lá fora, entende? Fica fácil de você sair. É por aí. Deixa as coisas passar, não faz as coisas dentro do impacto do momento. Pensa antes de agir. Esse é o ensino de Jesus. Você entendeu? Ande direito, ande na verdade. Faça as coisas com verdade. Para que mentir? Para que mentira? Se eu disser para minha esposa que eu vim tomar um café contigo, ela me deixa. Meu Deus do céu. Entendeu? Conversa com ela e diz que tu toma café com quem tu quer, que tu não é escravo do pensamento dela. Ponto. Se você vai se submetendo a esse tipo de coisa, você está mal. Você não vai ser feliz. Esse casamento vai acabar. Irmão, eu estou com o pescoço duro. Por quê? Porque se eu saio do lado da minha esposa, eu olhei para o lado, ela me dá umas 3 caneladas, eu paro no hospital. Não se submeta a isso, meu irmão. Converse com a sua esposa. Transmita para a sua esposa a verdade. Fale com ela, converse com ela da verdade a teu respeito. Assuma que você, até outro tempo, você era treva. Assuma que você andou errado, assuma que você mentia, mas que agora você tem um compromisso com a verdade. Você nasceu de novo. Você recebeu a palavra do Evangelho, agora você é outra pessoa, e ela vai começar a observar. É claro que ela não vai confiar de hoje para amanhã, né? Tu passou 10, 15 anos enrolando, agora ela não confia de hoje para amanhã, mas começa a frutificar. Dá tempo ao tempo. Você entende? Seja uma pessoa que brilhe para Deus nesse mundo. Destrone o seu ego. Tem um desenho do Bill Bright, da Cruzada Mundial de Literatura, ou Cruzada Mundial para Cristo, que ele faz um círculo e ele coloca uma cadeirinha no centro do círculo e um E, que significa o ego. E aí depois ele faz várias bolinhas dentro daquele círculo e ele diz, assim é uma vida governada pelo ego. Todos os pensamentos, há um turbilhão de coisa dentro da tua cabeça. É uma batalha, não é à toa que muitos e muitos crentes dizem, a vida é uma luta, não é fácil, irmão. A vida é uma batalha. Tem crente que luta o tempo todo. Ele ainda não se encontrou com Cristo de verdade. É bom lembrar que Cristo é o príncipe da paz. Se eu recebo Cristo no meu coração, a paz precisa reinar em mim. Se a vida é uma luta constante, então tem algo errado, eu não estou sabendo viver, ou eu não estou prestando atenção no aprendizado do Cristo, ou o Cristo não entrou em mim ainda. É uma sequência. Gosto quando no livretinho de conceitos transferíveis, foi uma das primeiras mensagens que recebi na minha vida. O Bill faz um outro círculo e ele muda. No lugar do ego, ele põe a cruz na cadeirinha, significando que
Aquele coração agora, ele entronizou Jesus, Jesus reina nele, e ele bota o ego aos pés da cruz, significando a sujeição do indivíduo ao Cristo. E logo o Bill mostra o círculo todo organizado, com os pontinhos que eram todo misturado, agora tudo em ordem, orbitando em torno de Cristo. O coração pacificado, o coração iluminado, a mente tranquilizada, a alma abençoada. O mundo tem expectação, mundo aqui que eu falo, a criação, e na expressão de Paulo, nós mesmos, aguardamos a manifestação destes homens que Cristo está no trono, a manifestação dos pacificadores, dos mansos, dos humildes, a manifestação de todos os bem-aventurados de Deus. Ser um cristão não é participar de uma congregação simplesmente, não é estar atrás da placa de uma denominação, não é andar. Eu vejo tanta ilusão nesse mundo religioso. Me perdoe, eu já me estendi demais, mas eu preciso concluir dizendo isso para você. Eu vejo uma ilusão grande no mundo religioso. Nunca esqueço da irmã que entrou aqui um dia com o seu filho, um jovem, e ela começou a conversar ali comigo na porta e dizer: eu estou muito feliz porque agora o meu filho está no caminho. O filho dela estava lá fora conversando com o Jair. Eu disse: ele agora ele agora está na igreja. Estar na igreja não quer dizer nada. Estar na igreja não é estar no caminho, há um equívoco. A igreja não é o caminho. Jesus é o caminho. Uma pessoa pode estar na igreja e não estar em Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é a igreja que é o caminho. Enquanto ela conversava comigo toda alegre, porque agora o filho estava no suposto caminho, que no conceito dela estava na igreja. O filho estava lá contando o que ele fazia na igreja, contando para o Jair. Lembra disso? Menino ali fora. Depois nós conversamos, e o Jair me contou do menino, falando o que ele andava fazendo. Você entende? Há um equívoco. Nós precisamos ir a Jesus, nós precisamos aprender de Jesus, nós precisamos imitar Jesus, nós precisamos estar cheio do Espírito de Jesus, para que então estejamos no caminho. E o mundo aguarda essa manifestação. Vamos eu e você fazer discipulado novamente? É interessante que fala em discipulado. A gente já fez tanto discipulado errado, metódico. A gente já fez discipulado de tantas formas religiosas, que quando falo em discipulado todos ficam com medo. Mas quando eu estou falando de discipulado vamos ser exemplo um para o outro. Vamos deixar Jesus aparecer em nós. E vamos servir ao outro com o que de Jesus tem em nós. Irmão Deus, mas eu não me acho preparado. Quem tem qualquer coisinha de Jesus aí, qualquer pitadinha de Jesus, sirva para o outro. Sirva. Não espere se formar. Não tem no ministério cristão essa ideia de formação acadêmica. Não. Jesus, quando quis preparar pessoas para deixar no lugar dele, o que ele fez? Ele foi lá buscar os acadêmicos? Não. Ele foi na beira-mar, chamou pescadores. Havia sim pessoas doutas no meio deles, pessoas inteligentes, mas ele não fez essa. Para o ministério cristão não é o doutor. Não. Para o ministério cristão é todo aquele que abre o coração. Aí vem o doutor, aí vem também até aquele que não sabe ler.
Você sabia que algumas pessoas que não sabem ler têm tanto de Jesus na vida que transmite Jesus para os outros com uma beleza, entende? Com um brilho, uma glória extraordinária, porque entendeu o caminho. É uma questão de entendimento. Não se pratica o que não se entende. Não se ama o que não se conhece. Você entendeu? Precisamos conhecer mais Jesus e aprender mais de Jesus até o nosso entendimento, entende? Se fortalecer de tal maneira que nós venhamos a frutificar Jesus, a manifestar Jesus, porque a criação aguarda essa manifestação. Amém? Perdoe o irmão Adilson de passar, ir longe no horário, entendeu? Mas é que tem hora que eu me empolgo, a coisa fica boa, né? Eu precisava orientar vocês. Eu como dizia Paulo, eu zelo por vós com zelo de Deus. E eu temo, para que, como a serpente enganou Eva, não venham os adversários, os opositores da fé, os gananciosos, os falsos mestres, os falsos obreiros, os falsos profetas, não venham a corromper os sentidos de vocês, a fim de apartar vocês da simplicidade que há em Cristo. Servir Jesus é ter uma vida simples, entendeu? Eu não estou falando de ser simplório, precisa ser muito inteligente para seguir Jesus, mas é com simplicidade. Não invente muito, não crie muito, tá bom? Queiram estar em pé.